Bom, pessoal, agora nós iremos fazer aqui uma breve aula sobre regra de 3 composta, certo? A grande diferença da regra de 3 simples para a regra de 3 composta é que na regra de 3 simples a gente tinha geralmente 3 valores e ia atrás do quarto valor. Na regra de 3 composta, a diferença é que a gente vai precisar ler com atenção a questão, porque são informados mais do que 3 valores, certo? E a gente vai ver isso nesse primeiro caso aqui, tá bom? Então aqui diz, ó, sabendo que 9 mulheres fazem 200 camisas em 10 dias, quantas camisas 18 mulheres farão em 15 dias? Então o que, é que a gente pode fazer? A gente pode separar as informações que já foram nos colocadas nessa questão. Então a gente tem, primeiro, mulheres, certo? Nós temos também a informação a respeito das camisas, que no caso é a quantidade de camisas que as mulheres conseguem fazer. E nós temos também a informação dos dias que levam para fazer essas camisas. Perfeito. Então agora o que é que eu vou fazer? Eu irei agora colocar os valores referentes a mulheres, a camisas e dias. Então aqui, ó, sabendo que 9 mulheres. Então a primeira informação é que eram 9 mulheres. Depois ele diz, fazem 200 camisas. Então a gente vai seguindo aqui a nossa ordem. Em 10 dias. Então aqui o total de dias que elas levam para fazer essa quantidade de camisas. Quantas camisas 18 mulheres, então aqui, coloca embaixo, certo? Farão em 15 dias. Perceba que ele não deu o número mais de camisas, certo? Então ele quer saber quantas camisas essas 18 mulheres irão fazer nesses 15 dias. Então colocamos aqui o 15 e aqui embaixo da camisa a gente coloca o X. E agora o que é que a gente vai fazer? A gente vai estabelecer uma ordenzinha aí para que nós possamos responder. Primeiro, o que é que a gente tem que conseguir organizar? Aquelas setinhas que a gente utiliza em regra de 3 simples também vai servir aqui em regra de 3 composta. Então, como é que eu posso fazer? Mulheres. Nós tínhamos 9 mulheres e foi para 18 mulheres. O número aumentou ou diminuiu? Então, aumentou. Então, a gente coloca a setinha apontada para o número maior. Então, para baixo. Aqui agora, vamos para os dias. Nós tínhamos 10 dias e agora fomos para 15 dias. O número aumentou ou diminuiu? Aumentou. Então a gente faz a setinha apontada para o número que aumentou, certo? Então o que acontece? Se com 9 mulheres eram produzidas 200 camisas em 10 dias, com 18 mulheres, que é o dobro, nós iremos fazer mais camisas ou menos camisas em 15 dias? A gente vai conseguir fazer mais camisas, né? Então no caso o X vai ser maior, então setinha para baixo também. Como todas as setinhas estão para baixo, como todas as setinhas estão indo para a mesma direção, isso significa dizer que é diretamente proporcional, pessoal. Então a gente vai o quê? Vai organizar baseado nisso, tá bom? Então, pessoal, nós iremos fazer isso agora, tá? Iremos organizar as nossas informações, certo? Baseado na seguinte situação, nós iremos criar razões, certo? A razão que contém um X, nós iremos deixar de um lado da igualdade. E as outras razões a gente vai multiplicar e deixar do outro lado da igualdade. Como assim, professor? Vamos separar aqui para ficar mais fácil o entendimento. Como a parte de camisas é onde contém um X que nós queremos descobrir, a gente vai deixá-la aqui, ó, 200 sobre X igual. Pronto, essa é a nossa primeira razão. E agora nós vamos pegar as outras razões, certo? E colocar depois da igualdade. Então, as razões que sobraram foi a quantidade de mulheres e os dias. Então, aqui 9 sobre 18 multiplicado, sempre você vai fazer essa multiplicação, certo, pessoal? E os dias foram 10 e embaixo 15. Pronto, perfeito. Agora a gente vai poder resolver isso daí. Antes da gente mexer nessa partezinha aqui, ó, da razão, onde tem o X, a gente tem que logo resolver essa multiplicação de frações aqui, pessoal. Então, o que eu vou fazer? Vou deixar o 200 sobre X do mesmo jeito. E agora a gente vai resolver essa multiplicação que nós temos aqui. Lembrando que multiplicação de frações, a gente basta multiplicar o numerador pelo numerador e o denominador pelo denominador. Certo, pessoal? Então, aqui vai ficar o seguinte, 9 vezes 10 dá 90. E embaixo nós temos 18 vezes 15, que irá dar o valor de 270.
Pronto, perfeito. Agora feito isso, nós iremos poder fazer o seguinte. Vamos fazer uma multiplicação cruzada, que é o que a gente faz em razão e proporção, pessoal, tá? E também termina fazendo em regra de 3 simples também em algumas situações. Então aqui a gente multiplica cruzado, ó. Então o 200 vai multiplicar o 270 e o 90 vai multiplicar o x, certo? Então a multiplicaçãozinha cruzada realmente. Então ficará aqui da seguinte maneira. Ficará, vou colocar uma setinha. Vai ficar 90 vezes x, nós temos 90x, igual a 200 vezes 270. Então, a gente coloca aqui 200 vezes 270. Pronto, ótimo. Agora, o que é que eu vou fazer? Vou repetir o 90 vezes x, igual a 200 vezes 270, pessoal. Que isso aí, no caso, vai dar o valor de 54.000. Pronto, ótimo. O que é que eu vou fazer agora? Como aqui nós temos uma multiplicação entre o 90 e o x, o 90 vai deixar o x sozinho e vai passar para o outro lado. Como está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então vai ficar x é igual a 54.000 dividido pelo 90. O que é que acontece agora? A gente faz essa divisão e o x é igual a 600, pessoal. Então, o que é que acontece aqui? Significa dizer que, quando nós tivermos 18 mulheres trabalhando durante 15 dias, nós iremos ter uma produção de camisas de 600 camisas, certo? Bom, pessoal, aqui eu trouxe mais um exemplo para a gente resolver. E esse exemplo é um pouquinho mais complexo, certo? Requer um pouquinho mais de atenção, porque tem uma interpretação um pouquinho maior. Mas vamos fazer bem devagarzinho para que todo mundo consiga compreender, tá certo? Então, vamos lá. 10 operários fazem uma casa em 8 dias, trabalhando 6 horas por dia. Quantos operários são necessários para fazer uma casa igual em 12 dias, trabalhando 12 horas por dia? Então, o que é que a gente faz primeiro? Separa as informações que são dadas na questão. Então, primeiro é informado a respeito dos operários, certo? Depois é informado os dias. E por último, as horas que são trabalhadas por dia. Então aqui vamos colocar horas, certo? Barra dias, porque são horas trabalhadas por dia, certo? Aí agora o que é que eu vou fazer? Eu irei colocar os valores referentes a cada uma dessas situações. Então primeiro ele diz que são 10 operários. Então a gente vai colocar aqui 10 operários. Ele diz que fazem uma casa em 8 dias. Então vamos colocar aqui 8 dias. E por último ele diz que esses operários trabalham a quantidade de 6 horas por dia. Então a gente coloca aqui. Agora vamos continuar as informações, certo? Quantos operários? Esse quantos operários, ele está perguntando para a gente quantos operários serão necessários. Então aqui a gente já coloca o X, certo? Para fazer uma casa igual em 12 dias. Então a quantidade de dias aumentou. Porém vai ter uma interpretaçãozinha um pouquinho diferente aí, pessoal. Já já eu vou explicar. Porém, esses operários, essa nova quantidade de operários que farão essa nova casa em 12 dias, eles só vão trabalhar 2 horas por dia. Perfeito. Então nós já temos as nossas informações aqui. E agora nós vamos para as setinhas, tá? Agora as setinhas são muito importantes. Eu vou dar uma dica para vocês que já vai servir para o resto da vida de vocês quando se tratar a respeito de regra de 3 composta. Quando você tiver o X, você pode fazer a interpretação igual nós fizemos na primeira questão, certo? Para saber se a setinha é para baixo ou para cima. Ou então, por conversão, a gente já pode colocar a setinha apontada para o X. Certo? Então você pode sempre fazer isso. É uma dica para que você consiga responder melhor. Então, por convenção, a gente coloca a setinha apontada para o X, aonde você encontrar o X, certo? Agora vamos aqui para a parte dos dias, tá? O que é que acontece? Quanto mais operários, menos dias são necessários para construir essa casa, certo? Então, a quantidade de operários e de dias são inversamente proporcionais. Assim,
Na razão aqui que nós temos dias, adotamos a seta para cima. Então o que acontece? Como essa setinha está para baixo, isso significaria dizer o quê? Lembre-se que a gente fez isso por convenção. Então o que acontece? Significa dizer que o número que vai substituir o x é maior do que o 10. E como a quantidade de operários, certo? Quanto mais operários tiver na obra, a quantidade de dias que nós iremos utilizar para construir essa casa será menor. Então é uma coisa inversamente proporcional. Um aumenta, o outro tem que diminuir. Então por isso é que a gente vai colocar uma setinha aqui para cima. Ó. E aí você pode dizer, mas espera aí, professor. O número 12 não é maior do que o 8? É, mas como a gente está utilizando aqui a regrinha de convenção de colocar sempre a setinha apontada para o x, e como são inversamente proporcionais, como um aumenta, o outro está diminuindo, então a gente bota a setinha contrária, tá bom? E aqui a quantidade de horas, o que é que acontece? Quanto mais operários, menos horas por dia são necessários para construir a casa. Então a quantidade de operários e de horas por dia são inversamente proporcionais também. Logo, nessa razão aqui que nós temos de horas por dia, as horas trabalhadas por dia, adotamos a seta também para cima, certo? Então aqui, ó, seta para cima. Então é sempre bom ter cuidado nas interpretações, pessoal. Se você for usar por convenção, colocar a setinha para baixo, apontada para o x, aí você tem que ver se os outros valores com o x sendo maior, se eles também serão maiores ou se eles serão menores. E aí você vai conseguir entender se as setinhas serão para cima ou para baixo, tá bom? Agora, feito isso, pessoal, o que é que nós iremos fazer agora? Nós iremos agora montar as nossas razões, certo? Então, a primeira razão que nós temos é a que contém um x. Então, 10 está para x. Igual, né? Sempre lembrando que colocamos primeiro o valor de x antes da igualdade. E agora a gente vai organizar o resto. Porém, olha que coisa importante agora. Como nós temos a setinha do x apontada para baixo e as outras duas apontadas para cima, a gente não pode resolver simplesmente colocando do jeitinho que está aqui. A gente tem que inverter as razões para que tudo fique certo. Então, como é que eu inverto isso? O 12 que está embaixo, a gente vai colocar ele aqui em cima. E o 8 que está em cima vai para baixo. Para ficar mais claro, vamos colocar aqui no papel. Então, ó, vai ficar 12 sobre 8. A multiplicação segue do mesmo jeito, pessoal. E aqui a gente inverte também, ó. Então vai ficar 2 e 6. Certo? Então há essa inversão, porque fazendo a inversão desses números é como se todas as setinhas estivessem apontadas para o mesmo lado. Tá? E dessa maneira a gente vai conseguir resolver tranquilamente. Então aqui a gente repete o 10 sobre x é igual a... Fazemos a multiplicação das frações. 12 vezes 2 vai dar 24. E o 8 vezes o 6 vai dar 48. Pronto. Agora a gente faz novamente aquela multiplicaçãozinha cruzada, pessoal, que eu mostrei para vocês na primeira questão. Multiplica-se aqui cruzado. Dessa forma ficará x vezes 24. Então nós vamos ter aqui, ó, 24 vezes o x. Igual a 10 vezes 48, pessoal. Então a gente coloca aqui também. 10 vezes 48. Agora ficou mais fácil, mais tranquilo. Então agora só é fazer 24 vezes x, repete, né? E resolve aqui o 10 vezes 48, que dá 480. O 24 que está multiplicando, ele passa para o outro lado, pessoal, dividindo. Então vai ficar x é igual a 480, certo? Dividido pelo 24. Agora só é efetuar a divisão, que nós iremos descobrir que a resposta é que o x ele é igual a 20. O que isso significa dizer, pessoal? Significa dizer que a quantidade de operários vai sair de 10 e vai para 20. Com 20 operários, eles vão levar 12 dias trabalhando 2 horas por dia. Certo, pessoal? Então é assim que se resolve uma regra de 3 composta, com situações que é diretamente proporcional, que foi o caso da primeira questão, e essa questão aqui inversamente proporcional, que é quando nós temos as setinhas voltadas para posições diferentes. Tá bom, pessoal? Espero que tenham entendido. Se não entendeu, assista novamente. Até a próxima aula. Tchau!